Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Espero que estejam todos bem. Então, bora pra gente continuar o nosso assunto de análise combinatória. E na nossa segunda sequência de aulas, a gente vai começar a trabalhar o assunto permutação, tá? A gente vai trabalhar tanto a permutação simples nesse primeiro momento, quanto a permutação com repetição. Belezinha? Ó, só lembrando que aqui no canal já estão disponíveis as primeiras aulas de análise combinatória, que são muito importantes, na realidade elas são essenciais, que são as aulas de princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, se você ainda não viu essas aulas, por favor, vai lá na playlist de princípio fundamental da contagem, assiste ela, tá? E depois vem aqui aprender permutação com a gente, beleza? Então bora, ó. Galera, o que é permutação? Permutar é sinônimo de trocar, tá bom? Então quando eu tô falando de permutar alguma coisa, eu simplesmente estou falando de trocar ela de lugar, tá? Aqui nos nossos exercícios, toda vez que a gente falar de permutação, é interessante que você associe com a ideia de embaralhar alguma coisa. Então toda vez que o nosso exercício for um exercício de permutação, na verdade ele está se resumindo em embaralhar os elementos de lugar, tá? E de quantas formas diferentes eu posso embaralhar os elementos. Tranquilo? Ó, para ficar ainda mais palpável essa ideia de permutar, trocar, embaralhar, vamos ver 3 situações que envolvem essa ideia de permutação, tá? E vamos ver como a gente lida com elas. Olha só, a primeira situação é bem simples, tá aqui, ó. Beto, Eduarda, Thaís e Otávio sentarão lado a lado no cinema. Beleza? De quantas maneiras diferentes eles podem assistir o filme? Ou seja, já que o Beto, a Eduarda, a Thaís e o Otávio vão sentar lado a lado no cinema, eles podem sentar de várias maneiras, eles podem assistir o filme de várias maneiras. Pode assistir o Beto, a Eduarda, o Otávio e a Thaís, certo? Do mesmo jeito que pode assistir a Thaís, o Beto, o Eduardo, a Eduarda e o Otávio. Também pode sentar o Otávio, a Eduarda, o Beto e a Thaís. Enfim, várias maneiras diferentes. Aí eu tô te perguntando, de quantas maneiras diferentes eles podem assistir? Ou seja, o exercício ele se resume em de quantas maneiras diferentes eu consigo embaralhar esses elementos. Quem são os elementos nesse caso? O Beto, a Eduarda, a Thaís e o Otávio. De quantas maneiras diferentes eu consigo embaralhar eles? De quantas maneiras diferentes eu consigo permutar, trocar eles de lugar? Então olha só, fica bem simples de resolver. Então se eles vão sentar lado a lado, eu preciso de 4 assentos, certo? Já que eu tenho 4 elementos, 4 pessoas, eu preciso de 4 assentos. Se eu tenho 4 pessoas, qualquer uma dessas 4 pode assumir esse primeiro assento, certo? Assim que uma dessas 4 pessoas assume esse primeiro assento, quantas sobrarão para assumir o segundo assento? Sobrarão 3 pessoas, certo? Que uma pessoa só não consegue assumir 2 assentos ao mesmo tempo. Então, uma das 4 vai assumir esse assento. Assumindo esse assento, sobrarão 3 pessoas para assumir esse aqui, beleza? Com esses 2 assentos ocupados, ainda restam 2 pessoas em pé, ou seja, eu tenho 2 pessoas para ocupar esse assento, beleza? Com 3 pessoas já alocadas, uma pessoa nesse primeiro assento, uma pessoa nesse segundo assento e uma pessoa nesse terceiro assento, sobra apenas uma pessoa para ocupar o 4º assento, beleza? Então, de quantas maneiras diferentes essas pessoas, Beto, Eduarda, Thaís e Otávio, vão conseguir se sentar? Pelo princípio fundamental da contagem, olha só como isso é uma situação de princípio fundamental da contagem. Primeiramente, eu tenho um evento. Colocar o Beto, Eduarda, Thaís e Otávio para sentar para assistir o filme, tá? A primeira etapa desse evento, que é a escolha de quem vai assumir o primeiro assento, ela pode acontecer de 4 maneiras diferentes. A segunda etapa, de 3 maneiras diferentes. A terceira etapa, de 2 maneiras diferentes. E a última etapa de uma única maneira diferente. Pelo princípio fundamental da contagem, já que esse evento ele é composto por essas 4 etapas sucessivas, para eu descobrir o número de maneiras diferentes que esse evento pode ocorrer, basta que eu multiplique as possibilidades de cada etapa, beleza? Aqui, facinho essa multiplicação,
4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Ou seja, esse grupo de 4 amigos vai conseguir assistir o filme de 24 maneiras diferentes. Ou seja, eu consigo alocar eles conseguem sentar de 24 maneiras diferentes. Belezinha? Vamos para uma segunda situação. Opa! Ó, o set do pai aqui tá mexendo bem, ó. Vamos para uma segunda situação. Essa segunda situação agora envolvendo futebol. Olha só que bacaninha. Neymar, De Bruyne e Lewandowski estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador de 2020. Alguém duvidava que seriam os outros três? Eu não. Então, ó, esses 3 jogadores estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mundo de 2020. Sabendo que os 3 têm a mesma chance de ganhar, de quantas maneiras diferentes o pódio pode ser formado? Olha só que do mesmo jeito do primeiro exercício, do mesmo jeito do primeiro exemplo, esse segundo exemplo vai se resumir a encontrar o número de maneiras que eu posso embaralhar esses 3 elementos, certo? Por quê? Porque um pódio tem 3 posições. Eu tenho 3 elementos. Cada um desses 3 elementos, já que todos têm a mesma chance de ganhar, cada um deles pode assumir qualquer posição desse pódio. Ou seja, o número de maneiras que o pódio pode ser formado é simplesmente o número de maneiras que eu consigo embaralhar esses 3 elementos, certo? Vamos supor, eu posso ter o Neymar sendo o melhor do mundo, com o De Bruyne ficando em segundo lugar e o Lewandowski ficando com a terceira posição. Porém, pode acontecer que o Lewandowski fique em primeiro, pode acontecer que o Neymar fique em segundo, pode acontecer que o De Bruyne fique em terceiro. Mas também pode acontecer, enfim, que o De Bruyne ganhe, que o Neymar fique novamente em segundo, que o Lewandowski fique em terceiro. Enfim, várias maneiras diferentes do pódio ser formado. Então, como que eu vou analisar isso aí? Ó, tem as 3 posições. 3 jogadores concorrendo ao prêmio. Quantos desses jogadores podem ser o melhor do mundo? Eu tenho 3 opções aqui. Um deles ganhando o prêmio de melhor do mundo, sobrarão apenas 2 deles para ocupar a segunda posição. Tendo o primeiro e o segundo melhor do mundo, vai restar somente um jogador para ocupar a terceira posição. Pelo princípio fundamental da contagem, de quantas maneiras diferentes esse pódio pode ser formado? 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6 também. Ou seja, tendo os 3 finalistas e sendo que eles têm a mesma chance de ganhar, esse pódio de melhor jogador do mundo vai poder ser formado de 6 maneiras diferentes. Beleza? Vamos para mais uma situaçãozinha aqui, olha só que bacana. Outro exemplo clássico quando a gente está estudando as permutações é o exemplo dos anagramas. Olha só que bacana. Quantos anagramas, que são anagramas, diferentes disposições das letras de uma palavra, podem ser formados com a palavra Guilhermo? Olha só, de novo, no que se resume esse exercício? Esse exercício se resume em verificar o número de maneiras diferentes que eu consigo embaralhar os elementos dessa palavra. Quem são os elementos agora? Cada letra que compõe essa palavra. G-U-I-L-H-E-R-M-O. Beleza? Então, de quantas maneiras diferentes eu posso embaralhar essas letras aqui? Ou seja, quantos anagramas eu posso formar com a palavra Guilhermo? Mesma coisa que a gente fez, ó. Se a palavra Guilhermo tem 9 letras, então eu tenho 9 posições. Já que eu vou embaralhar essas 9 letras, certo? Para a primeira posição, eu posso escolher uma das 9 letras da palavra Guilhermo. Supondo, sei lá, que eu escolha a letra U. Escolhida a letra U para a primeira posição, vão sobrar apenas 8 para as demais posições. Aqui para a segunda posição, sei lá, eu posso escolher a letra R. Escolhida as 2 primeiras posições, sobrarão apenas 7 letras para serem escolhidas aqui na terceira posição, tá? Escolhida a letra da terceira posição, sobrarão apenas 6 letras aqui para a quarta posição. E assim sucessivamente, certo?
Pelo princípio fundamental da contagem, como que eu resolvo esse exercício? Basta eu multiplicar o número de opções que eu tenho para cada etapa aqui da construção do meu anagrama, certo? Se eu fizer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui vai dar exatamente 362.880. Ou seja, simplesmente embaralhando as letras dessa palavra, eu consigo formar 362.880 palavras diferentes, 362.880 anagramas, beleza? Então olha só, de modo geral, o que a gente pode observar? Vamos dar uma olhadinha. Na primeira situação, a gente tinha 4 elementos, certo? A gente queria ver de quantas maneiras diferentes eles poderiam sentar para assistir o filme. Tinha 4 elementos, certo? E quando eu tinha 4 elementos, o resultado dessa permutação foi 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Na segunda situação, para escolher o pódio, eu tinha 3 elementos e o resultado das permutações foi 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, na terceira situação, eu tinha 9 elementos para formar os meus anagramas, certo? E o resultado dessa permutação foi 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o que a gente teve, ó? Para 4 elementos, eu fiz 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Para 3 elementos, eu fiz 3 vezes 2 vezes 1. Para 9 elementos, eu fiz 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. E assim sucessivamente, até chegar no número 1. Beleza? Portanto, de modo geral, o que a gente tem aqui? De modo geral, toda vez que eu for fazer uma permutação simples, o que é uma permutação simples, galera? Permutação simples é quando eu quero embaralhar os meus elementos e dentre os meus elementos eu não tenho nenhum repetido, ou seja, permutação simples não existe elemento repetido, certo? Então, para eu verificar o número de permutações que eu consigo fazer com n elementos, basta eu fazer o produto de n vezes n-1, vezes n-2, vezes n-3, até chegar no número 1, que foi exatamente o que a gente observou aqui nas nossas situações anteriores. 4 elementos, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 elementos, 3 vezes 2 vezes 1. 9 elementos, 9 vezes 8 vezes 7, sucessivamente até 1. Ou seja, se eu tenho aqui n elementos, então o que eu vou fazer? N vezes o seu antecessor, vezes o teu antecessor, vezes o antecessor, e assim sucessivamente até chegar no número 1. Tiba, já que todos os exercícios de permutações simples são resolvidos dessa maneira, não tem um jeito mais fácil de eu fazer, ao invés de eu ficar escrevendo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, tananã, tananã, até o 1. Tem um jeito mais fácil? Tem sim, galera. E esse jeito é o que a gente chama de fatorial, tá? O fatorial de um número. Galera, o que é o fatorial de um número? Toda vez que eu tô falando de n fatorial, toda vez que eu tô falando de um número que ele é maior ou igual a 1, como que eu vou fazer o fatorial desse número? Eu vou fazer n vezes o seu antecessor, esse cara vezes o antecessor, e assim sucessivamente até chegar no número 1, tá? Aqui nessa teoria do fatorial, o que a gente considera? A gente considera que 0 fatorial é igual a 1, beleza? Portanto, quem que é o 5 fatorial? É o 5 multiplicados pelos seus antecessores sucessivamente até chegar no 1. Então, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse é o 5 fatorial, beleza? Quem que é o 7 fatorial? É o 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Quem que é o 2 fatorial? É o 2 vezes 1. Então, se eu tenho um fatorial de um número, basta eu ir multiplicando sucessivamente pelos seus antecessores até chegar no número 1. E o que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer que o 0 fatorial vale 1. Beleza?
Então aqui, galera, só como para terminar, concluir essa aulinha aqui, ó, o resultado dos nossos fatoriais, ó, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplica todo mundo, dá 120. 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5, sucessivamente até o 1. Multiplica todo mundo, dá 5.040. 2 fatorial, pô, 2 vezes 1, tá? Isso aqui dá 2. Beleza? Galera, e o que toda essa história de fatorial tem a ver com as nossas permutações simples? Olha só que bacana, ó. Perceba que uma permutação de n elementos é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, sucessivamente até eu chegar no número 1. Perceba que isso aqui é justamente a definição de fatorial. Portanto, a permutação de n elementos é justamente n fatorial, tá, galera? Vamos reparar nos exemplos que a gente resolveu sem usar o fatorial, como que isso bate. Olha só, aqui a gente tinha uma permutação de 4 elementos, certo? Os elementos Beto, Eduarda, Thaís e Otávio, beleza? Como que a gente fez 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Isso aqui, ó, é justamente o que, galera? 4 fatorial, certo? Olha só que bacana. Neymar, De Bruyne e Lewandowski. 3 elementos. Aqui a gente fez uma permutação de 3 elementos. Então aqui a gente permutou 3 elementos. E qual foi o resultado disso aqui? 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 3 fatorial. Vamos lá para aquele exercício dos anagramas observar também, ó. De novo. Aqui a gente tinha uma palavra com 9 letras, certo? A gente queria verificar o número de anagramas que a gente poderia formar. Portanto, a gente estava permutando 9 elementos. E qual que foi o resultado dessa permutação de 9 elementos? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, assim sucessivamente até o 1. Ou seja, o que a gente fez? A gente fez 9 fatorial, certo? Portanto, a permutação de n elementos, sendo que essa é uma permutação simples, tá? Então a permutação simples de n elementos nada mais, nada menos vai ser do que n fatorial. Muito simples, tá? Então se eu estou permutando 3 elementos, 3 fatorial, 4 elementos, 4 fatorial, 5 elementos, 5 fatorial e assim por diante, tá? Nunca se esquecendo que 0 fatorial dá 1, 1 fatorial também dá 1, e o restante dos seus números fatoriais basta que você multiplique sucessivamente até chegar no número 1. Beleza, galera? Então é isso aí. Bora agora para a nossa aulinha de permutação com repetição, beleza? Então bora lá.